Bem, hoje a gente vai falar sobre identidade na teoria histórico-cultural. Então, vou utilizar autores da teoria, o Antônio da Costa Ciampa e a Bader Savaia, que são professores da PUC. Quer dizer, o Antônio Ciampa já morreu, né? Faz uns 2 anos, e a Bader Savaia, que é também professora da PUC, na Psicologia Social da PUC de São Paulo, no grupo da Silvia Alane. Esse livro, A História do Severino, A História da Severina, é a tese de doutorado do Ciampa, que ele trabalha a identidade, orientado pela professora Silvia Alane, e depois desse trabalho do Ciampa, a professora Silvia Alane e esse grupo de estudiosos da PUC passa a usar o termo identidade na teoria, passa a preferir usar identidade na teoria ao invés de personalidade, né? Trocar, né? Usar identidade ao invés de personalidade, por entender que o termo personalidade, a concepção de personalidade, e concebe alguma coisa já pronta, né? Que já uma característica da pessoa que já vem pronta, e que identidade é uma coisa em transformação, está sempre em transformação. O Ciampa trabalha o termo identidade, ele denomina a identidade, chama a identidade de metamorfose, né? Que é algo que está sempre em transformação. Então, ele define identidade como categoria científica ao lado de identidade, de atividade e de consciência, atividade, né? Atividade e trabalho, lá que vimos com o Leontiev, atividade e de consciência, que são centrais para a psicologia sociohistórica. Então, identidade é um processo que ele denomina de metamorfose, que descreve a constituição de uma identidade que representa a pessoa e que a engendra, que constitui a pessoa, que faz parte do seu ser, do seu modo de ser. Então, ele fala que abordar a categoria identidade, a abordagem dialética da categoria identidade, permite levantar relações de aspectos individuais, de aspectos sociais, políticos, econômicos, históricos, mostrando o indivíduo como conjunto de relações sociais dentro da história. Então, além de questão científica, ela é também vista como a questão política. Então, vale a pena assistir o Morte e Vida Severina. Tem o início de Morte e Vida Severina, que eu coloco um link para vocês, do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que é quando o Severino se apresenta, né? Tenta dizer quem é. Né? Ele diz, então, ele diz: o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Então, é um severino, é um nordestino severino, né? Que tenta dizer quem é e não consegue, porque quanto mais ele vai explicando, mais ele vai apresentando similaridades com os outros severinos daquela mesma região de que ele provém, né? Então, o Ciampa vai dizer: o nome nos dá uma identidade que nos diferencia da nossa família, ao passo que o sobrenome nos iguala a ela, né? Então, como processo em constante transformação, identidade cria um universo de possibilidades para o ser humano, como depois ele vai demonstrar também na história da Severina. Então, ele utiliza o poema, né?
do João Cabral, né? Então o Severino vai tentando se identificar, né? Sem conseguir, porque ele é igual a tantos outros, né? Então primeiro ele dá, meu nome é Severino, né? Mas aí não é possível, tem muitos Severinos. Então ele fala, filho da Maria e do finado Zacarias, mas há muitas outras Marias, há outros finados Zacarias. Então ele também define aí uma posição social, ele tá localizado em uma família determinada. Então, são 3 personagens que se definem, né? Pai, mãe e filho, mas não é suficiente no caso do Severino, por causa das outras Marias, dos outros finados Zacarias, né? Então, ele se coloca também numa perspectiva histórica, falando do passado, e revela a função homogeneizadora que produz muitos severinos naquela região. Então, ele faz nova tentativa. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Então, ele procura precisar a região geográfica de onde ele é originário, né, pois o nome deixa de ser um substantivo próprio e passa a ser um substantivo comum. E continua. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com nomes de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de tantos outros já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda onde eu vivia. Então, buscando a diferença, ele vai encontrando igualdade. Ele é diferente dos pais, Maria e Zacarias, mas é igual a outros severinos. Então, ele insiste. Somos muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a busto é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Então, a articulação da diferença ainda é insatisfatória, né? Então ele vai descrever seu tipo físico, né? Tenta descrever o tipo físico para ver se esse tipo físico dá uma identidade. Mas é em vão, né? Então, parece que se trata de uma série de seres homogêneos e homônimos, né? Aqueles nordestinos chamados severinos, que moram no pé daquela serra magra e ossuda, né? E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesmo a morte severina, que é a morte que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então, vida e morte iguais. Produção da mesmice. O substantivo próprio que se transformou em substantivo comum se torna um adjetivo. O severino é um severino, né? Esse último qualifica o anterior, né? Nada o distingue, nada o singulariza, nem seus pais, nem o passado, nem o corpo, nem o lugar onde vive, nem a vida, nem a morte o individualizam. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Então, presente e passado, sim, mas um futuro. Como é o projeto severino? Somos muitos severinos iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. Tudo parece igual, passado, presente e futuro. Cada novo esforço em descrever sua identidade revela que sua existência é a encarnação de um momento da história, fazendo com que seu tempo seja um tempo severino, vivido como um cotidiano estruturado na luta pela sobrevivência. O cotidiano o produz e ele o reproduz severino. Esta é a sua sina. Então, sua identidade é a história personificada, não se tratando de ver alguém apenas sendo afetado por condições históricas determinadas. Ser severino é personificar a história e é a história se concretizando.
Então, ele fala de uma identidade coletiva, compartilhada com outros severinos. Sua identidade, sua singularidade permanece oculta. Você não sabe quem que é aquele severino específico. Ele não consegue explicar quem é ele, sujeito, né? Ele não deve permanecer substantivo ou adjetivo, precisa fazer-se verbo, fazer-se ação, atividade, e se transfigura no ator. Mas, para que me conheçam melhor vossas senhorias, melhor possam seguir a história da minha vida, passo a ser o severino que em vossa presença emigra. Então, é pela ação, pela atividade que ele vai conseguir afirmar uma identidade, né? Escrever uma história, né? Se identificar. Então, o poema se modifica, a personagem que inicialmente aparece como autor de um discurso de autoapresentação transforma-se num autor que passa a desempenhar o seu papel de imigrante. O lavrador se transforma em retirante, migra como forma de defender a vida, de encontrar vida. Então, a verdade está do significado que atribui à sua condição, produzindo uma nova identidade. Severino, lavrador na Serra Magra e Ossuda, Severino, retirante na viagem que fazia, sua idade vai se engendrando ao longo da viagem. Nada, ninguém, só seu desejo fala de vida. Então, na viagem, os fenômenos que vão acontecendo, os processos da viagem, né? Fraternidade, comunidade, humanidade, vida que se encarna numa criança que nasce, nas relações sociais de vizinhança, compadrio, amizade, solidariedade. É na ação que cada membro da comunidade desempenha a vida que pode ser encontrada. É o sentido da atividade social que metamorfoseia o real e as pessoas. Então, né, segundo essa teoria, o humano é sempre caracterizado pela plasticidade, é sempre uma porta abrindo-se em mais saídas. O humano é vir a ser humano, né? Então, a identidade é vida. Tudo que impede vida impede que tenhamos uma identidade humana. Ela não é alguma coisa cristalizada, ela é movimento. Vida é movimento, é transformação, é possibilidade de transformação. Então, o desejo do Severino de encontrar vida pode ser traduzido por buscar uma identidade humana. E daí, ele conta a história da Severina. A Severina é uma nordestina que ele entrevista para o seu trabalho de doutorado. Tem uma história muito peculiar, né? Ela é uma baiana que vira budista, né? Ela não diz seu nome, é ele que dá o nome, né? Severina. Inicia seu relato extraindo da memória os fatos que considera significativos para que se saiba quem foi e quem era, né? Então, o Ciampa vai focalizando momentos biográficos como recurso para lançar mais luz num episódio onde o personagem vivido está engendrando essa metamorfose identidade. Então, a Severina, quando criança, quando menina, aos 11 anos de idade, vê o pai espancar a mãe até a morte, né? A mãe morre quando ela tem 11 anos, dando fim à infância que ela, Severina, não teve, né? Ela é tirada de sua palhoça e levada para Salvador. Então, ela vai descrevendo sua história como o alicerce de sua vida e de si como um personagem que foi e não é mais, né, lutando contra a fome, a violência, a morte sempre rondando. Então, sua atividade adquire sentido, né? Ela vai para Salvador e ali vai trabalhar, ganhar dinheiro para poder vingar, porque o pai tinha outra mulher. Então, ela quer voltar
para se vingar, né? É a Severina vingadora, revoltada. Aí oferecem para ela ir para São Paulo para viajar. Ela vai para São Paulo, que não é a cidade de São Paulo, é uma cidade do interior, ela que descreve uma cidade como severa e dura. Né? Aos 18 anos, ela arruma um namorado, mas como ela é filha de ninguém, ela, uma alternativa da identidade que lhe é socialmente negada, a família não aceita o namoro. Com 20 e poucos anos, ela começa os pesadelos e visões atribuídas a Exu. Ela fica noiva, né? E por 5 anos o noivado é muito bom. Ela fala que é celestial, né? Ela consegue empregos com carteira assinada, né? E aí, então agora ela tem uma nova condição. Ela é uma trabalhadora, né? E aí, quando ela se casa, o casamento se vira um pesadelo, né? É aquele marido que maltrata, que bebe, que maltrata, que... Então, ela se transforma num bicho acuado, ferido, né? Ela trabalha em um hospital e aí ela diz que ela enlouquece, né? Ela enlouquece e é encostada na caixa. Então, quantas identidades ela vai apresentando, né? Agora, a trabalhadora está louca, né? E está encostada. Né? Então, loucura, né? Transformação simbólica, transformação da identidade. O marido rasga a certidão de nascimento, afirma que ela é louca, né? E ela assume essa nova identidade, louca, doente mental. Né? Recebe assistência médica do dono do hospital para evitar um aborto e começa um tratamento psiquiátrico. Ela estava grávida, né? E daí, mas aí ela tem a criança, o parto é bem sucedido, e daí ela adquire outra identidade, que a identidade é de mãe. A maternidade, né, lhe é atribuída, confere a identidade de mãe. Ela insiste em ter um lar, ela, ele e o filho, mas o cotidiano reproduz a violência e ela só consegue a guarda de filho de direito, mas o marido leva a criança para os pais dele, né? Daí ela diz, daí eu fiquei a zero. Ela é trabalhadora, mas é trabalhadora na caixa, ela está encostada, tudo lhe foi tirado, expoliado, destruído, recebe uma pensão para se manter viva e reproduzir sua identidade de doente mental. Encarnação, concretização da destrutividade de uma sociedade desumanizadora. Aí ela consegue emprego com um casal que vai sempre ajudando. Ela diz, ai de mim se não fossem eles. Ela, nessa etapa, ela dá asas à sua revolta, mas a tolerância, o apoio desse casal vão produzir outros resultados, né, que leva algum tempo. É um processo humano, social, histórico. E daí, trabalhando com esse casal que dá esse suporte, ela elabora um novo projeto de vida, né? Ela faz um curso de manicure e vira aprendiz, né? Uma nova identidade, aprendiz. Transforma-se em manicure, né? E a partir dessa transformação em manicure, ela vira uma trabalhadora autônoma, né? Um trabalho autônomo, libertador, não é mais submisso. Agora ela diz que é escrava de si mesma, né? Ela afirma que é escrava de si mesma. Conhece alguém que ela vai vai atender uma cliente na Liberdade, conhece alguém que apresenta uma organização budista, ela adere à filosofia budista, se dá muito bem, conhece o Japão, muda de nome, né? Morte e vida Severina, o Ciampa diz, Severina morre, viva Severina. Severina supera as condições que a vida lhe impôs. Então, é pelo agir, né? Pelo fazer que alguém se torna algo.
Nós somos nossas ações, fazemos nossa prática. Então, essa obviedade, nos diz Ciampa, nos coloca frente a um problema teórico. A identidade, mais que um dado a ser pesquisado ou do que um produto pré-existente a ser conhecido, depende de como se dá esse dado ou de como se produz esse produto. Então, a resposta à pergunta quem sou eu é uma representação da identidade. Então, identidade é um fenômeno social e não natural. De novo, gente, não é natural, é social, é construído. Né? Mas não podemos isolar de um lado o conjunto de elementos biológicos. Eu sou alta, eu sou branca, eu tenho cabelo crespo, psicológicos, sociais que caracterizam o indivíduo identificando, e de outra representação que faz parte da constituição do indivíduo representado. O Ciampa fala que a gente, inclusive, tem uma identidade pressuposta desde antes de nascer. Né? A criança, antes de nascer, já é representado como filho de alguém, filho daquela família, que vai levar algumas características, que vai trazer algumas características daquela família. É um personagem esperado, tem uma identidade pressuposta. Então, que essa identidade é interiorizada de tal forma que seu processo interno de representação é incorporado, né, como filho daquela família. Então, com isso, a identidade de um personagem constitui a identidade do outro, né, pai, filho. A trama se complica porque muitas vezes nos ocultamos naquilo que falamos, né? O autor se oculta por trás dos personagens, filho de fulana, mãe de fulana, né? Mas da mesma forma que um autor acaba se revelando através de seus personagens, é muito frequente nos revelarmos através daquilo que ocultamos. Somos ocultação e revelação. Nós nos tornamos, ele diz, algo que não éramos, ou nos tornamos algo que já éramos, estava embutido dentro de nós. Aí ele fala, olha, quando há uma coisa que não é desejável, a gente acha que estava embutido, né? Ou no outro. Então, a gente pode imaginar as mais diversas combinações para identificar uma identidade como uma totalidade contraditória, múltipla, mutável, porém una. Somos uma unidade de contrários, unos na multiplicidade e na mudança. Eu trago outros exemplos nessa apresentação que eu coloco para vocês, outros exemplos de autores, né? E a Bader Savaia tem um texto muito interessante no livro As Artimanhas da Exclusão, em que ela trata a identidade como uma ideologia separatista, com o cuidado que temos que ter com a identidade como uma ideologia separatista. Né? Essas ideologias que nos fazem afirmar nossa identidade pela diferença. Né? Então, ela diz que um dos imperativos da sociedade moderna é a busca da identidade, isto é, da representação e construção do eu como sujeito único, igual a si mesmo, e o uso dela como resistência, como referência de liberdade, felicidade e cidadania nas relações interpessoais, intergrupais e internacionais. Que a identidade tem o sentido de permanência, de um modo de ser para enfrentar a crise e a ansiedade provocada pela desconstrução da razão, né, justamente com a carência de utopias e a desordem global que desenraizou o mundo através desse processo econômico, técnico, científico do desenvolvimento capitalista. Ela inclusive cita Hobsbawm, o historiador Hobsbawm, Eric Hobsbawm, inglês, que morreu há alguns anos,
para falar sobre esse desmonte das utopias, né? Então, ela vai dizer que, se por um lado se atribui à identidade a incumbência de resguardar a multiplicidade para contemplar a alteridade, por outro, também se recorre a essa referência para enfrentar no plano individual ou social a indeterminação, a multiplicidade, o medo do estranho, né, e dessa relativa essencialidade das coisas. Então, ela diz que precisa estar atento, né, para as motivações que direcionam a qualidade do resgate da identidade como estratégia de relacionamento do direito à diferença, quer no cotidiano, quer no plano social coletivo, porque ela atribui, ela diz que o individualismo, que é uma ideologia básica da nossa sociedade, pode ser uma das motivações que alimenta esse descompromisso social, né? Na cultura do narcisismo, por exemplo. Então, ela fala desses processos de ser diferente e de afirmar a diferença para se separar e contra os demais, né? Então, ela fala que é a questão dos pequenos grupos, né? Essa luta pelo direito à diferença acaba se transformando em condenação ou obsessão, tanto coletiva como individual, né? Como esses pequenos grupos que se tornam hostis, né? Extremamente hostis, e dão origem a grupos separatistas violentos. Bom, eu peço que vocês leiam essas apresentações e essa apresentação e, se possível, os artigos que estão citados nela, que estão disponibilizados também.